Olá, pessoal, tudo bem com vocês, alunos, alunas? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Legal, boa noite, boa noite. Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido aí um bom feriado. Não sei se alguns descansaram, outros viajaram, né? Mas aqui estamos nós, mais uma semana. Já entramos em novembro. Agora a tendência é realmente as semanas passarem muito rápido, né? E estamos aí encerrando mais um ano, né? 2020 está chegando ao seu final. Para alguns, muita alegria do 2020 terminar logo, né? E para outros, de repente, estão aí gostando de 2020, vai saber, né? A maioria está bastante... Converso com muitas pessoas, a maioria não vê a hora de passar 2020. Mas, enfim, né? Aqui estamos nós vivos, graças a Deus, com saúde, é isso que importa. E, pessoal, algumas informações, então, antes da gente começar a nossa aula. Primeira delas, tá? Nós temos aí uma comunicação oficial por parte da coordenação e da direção da faculdade. Então, a comunicação oficial é que a nossa semana de provas ela vai ocorrer de 30 de novembro a 5 de dezembro, tá? Essa é a informação oficial que nós temos. Eu não sei se algum outro professor já havia comentado com vocês, mas a comunicação oficial é essa, ok? Então, de 30 de novembro a 5 de dezembro é a semana de provas oficiais deste segundo bimestre, tá bom? Então, até lá, nós temos a aula de hoje, dia 3, dia 10 depois 17 e depois 24. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 aulas, né, para a gente trabalhar conteúdo aqui. E aí está desenvolvendo realmente as provas oficiais, encerrando o nosso ano, né, nosso ano letivo aí, tá? É muito importante que vocês continuem acessando, então, o AVA, desenvolvendo as atividades de pós-aula, enviando para mim. Eu respondi o e-mail de alguns que já acabaram me enviando os trabalhos, né? Parabéns àqueles que enviaram. E aqueles que não enviaram, corra para enviar, né? Não ficar aí sem a nota de trabalho. E provavelmente, pessoal, as nossas provas esse bimestre, as provas que vão acontecer aí de 30 de novembro a 5 de dezembro, elas serão num formato diferente do que foi o primeiro bimestre. No primeiro bimestre, o professor, ele preparava um arquivo de prova, postava no AVA, né, vocês baixavam, realizavam e retransmitiam. As informações que nós temos é que para essa prova final, a prova vai ser direto no AVA, então todos os professores deverão preparar uma prova já direto no AVA, não é um arquivo que precisa fazer download. Você vai entrar na disciplina, realizar a prova e ali mesmo já sai o gabarito, já sai a sua nota ali na hora. É a determinação aí para esse novo procedimento, né? Esse novo modelo de avaliação. Mas até lá a gente vai preparando vocês e vai orientando com calma, tá? Eu só estou adiantando as informações, elas saíram aí recentemente, na quinta-feira, na quarta quinta-feira passada, então eu só estou adiantando para vocês, ok? Mas nós estaremos aqui todas as aulas reforçando essa informação para todos. É importante também vocês, como eu já disse, continuar acessando o ambiente virtual, né? E assistindo às aulas, logicamente. E para hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui uma leitura, tá? Nós vamos fazer aqui um acesso de conhecimento a tecnologias e ferramentas de gestão no processo de organização de uma empresa, né? Se na aula passada nós tratamos muito sobre a organização
no viés do organograma, da hierarquia, das unidades de comando e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e o que elas podem gerar de ferramentas, né, para o gestor desenvolver a organização estratégica da empresa, né? Então, é uma aula bastante importante, no sentido de que, eu vou fazer uma abordagem aqui agora inicial, no sentido de que as tecnologias, elas são fundamentais para as empresas hoje, ou seja, né, ela é fundamental para o mundo. Uma vez que vocês têm observado o quanto hoje a tecnologia está avançando rapidamente, no sentido de gerar cada vez mais otimizações de processo, né? As empresas passaram, através da tecnologia, robotizar os sistemas, automatizar sistemas, diminuindo com isso algumas necessidades de mão de obra humana, né? Muitas empresas já se percebe, através da robotização, através da automatização de processos, observa-se aí um número menor de mão de obra humana, né? Mas, por outro lado, também vai se criando outros cargos, outras profissões, né? Que vão o quê? Que vão operar esses sistemas, essas ferramentas de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que se fecham algumas portas, abrem-se outras, né? Abrem-se outras. Que se abrem, pessoal, elas são portas voltadas, na maioria das vezes, elas são portas que se abrem num sistema híbrido. Tá? O que é um sistema híbrido? O sistema híbrido é um sistema onde você tem algumas tarefas mecanicistas, né? Ainda tem algumas coisas que são ali de operações e tarefas manuais, tal, mas também com uma boa ou com a maioria das tarefas também sendo utilizadas rede de computadores, sendo utilizados sistemas, softwares, né? E tudo isso acaba trazendo para a empresa aí, então, o que a gente chama de sistema híbrido, né? E essas tecnologias, elas vão gerando, por exemplo, uma alta necessidade de profissionais de TI, de tecnologia de informação, e a tecnologia de informação, inclusive, até tem uma área específica que a gente chama na área da administração moderna, que a gente chama de SIM, né? SIM, S-I-M, sistemas de informação, né, de marketing, os sistemas de informação de métodos, né? E isso daí tudo vai ajudando as empresas através de relatórios, através de orientação, via sistema, através de dados, coleta de dados, porque se coleta dados e depois que se coleta dados, transforma esses dados em informação. A gente seleciona os dados, organiza os dados, e isso vira uma informação que daí sim passa a ser desenvolvida como um processo ou um método de trabalho dentro dos departamentos das empresas, tá? Então é isso, é uma abordagem bem interessante que a gente vai fazer hoje, envolvendo aí o mundo da tecnologia e as ferramentas de gestão no processo de organizar uma empresa. Com o futuro, né, da tecnologia, a gente também já vem percebendo que a atuação de um gestor está diretamente relacionada também com a evolução, né, dos modelos de gestão. Então, os modelos de gestão vêm passando por uma evolução, e isso deve principalmente à evolução tecnológica. E também isso vem gerando consequências, né, que são mudanças no trabalho, né, e também mudanças no perfil do trabalhador e do gestor. Então, hoje, por exemplo, vocês observam aí muitas empresas que antigamente tinham uma função lá de assistente ou de auxiliar, né? Por exemplo, assistente de manufatura. Hoje a gente fala analista de manufatura, né? Então, a palavra analista, ela veio compor muitos cargos hoje. Isso porque o perfil do trabalhador vem mudando. Então, você observa que a palavra analista, por exemplo, ela traz o quê? Aquele perfil do tempo que estamos vivendo, do século XXI. Então, é um perfil onde você analisa dados, você analisa relatórios, analisa números, que são gerados pelo próprio sistema, planilhas, né?
Então, o perfil do novo trabalhador. Vamos ver aqui um pouquinho alguns perfis, né, que estão aí realmente fazendo parte do mercado de trabalho. Então, ter graduação, né, que é uma faculdade ou um curso tecnólogo, pelo menos, uma pós-graduação, né, que é a sequência do curso de graduação, a sequência da faculdade, ou um MBA, né, um Master Business, né, que é um curso mais voltado para especialidades, né, de determinadas áreas, com um foco em mercado de trabalho, né, fluência em mais de 2 idiomas, percebe-se que ele não fala nenhum, alright, né, percebe-se que já se pede a necessidade de um speaking English aí, ou um hablas espanhol, né, tem que falar os 2 idiomas hoje para poder estar aí adequado ao novo sistema, né. Experiências na área que pretende atuar, e no inglês aí se fala muito dos soft skills ou hard skills, né, que são habilidades e competências que um trabalhador é capaz de gerar, né. Então, quando a gente fala lá, eu tenho a competência da oratória, eu tenho uma competência, uma habilidade de lidar com o público, isso é uma skill, né, uma hard skill, é uma habilidade, uma competência, uma alta competência, né, hard skill. Ou uma soft skill, eu tenho aí uma experiência razoável, né, intermediária, em alguma atuação. Outra coisa, possuir pensamento estratégico, ser criativo, ter iniciativa e liderança. Aqui está muito ligado ao comportamento, né, que a gente chama aí de comportamento humano, né? Como que é o comportamento desse trabalhador? Porque o trabalhador hoje não é mais contratado somente pela experiência, pela competência de determinada área. Analisa-se também lá no processo seletivo de recrutamento e seleção, analisa-se também o candidato no aspecto comportamental, né? Então, possuir um pensamento estratégico, saber ser criativo, ter iniciativas, boa comunicação, olha lá, a sequência, né? Boa comunicação e aprendizagem contínua, aquele profissional que se mostra interessado em aprender sempre, que não fica na zona de conforto, não fica ali estagnado, né? Então, pessoal, vale ressaltar aí que a boa comunicação hoje não é somente aquela comunicação de eu falo bem, não é isso, tá? Existe uma linguagem verbal, né? Aquilo que nós soletramos, falamos, né? Mas existe também uma comunicação, uma linguagem corporal, postura, né? Aquela postura adequada para os ambientes de trabalho, questão da vestimenta, enfim, é um conjunto, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. É um conjunto de situações que devem ser colocadas aí no campo da comunicação. Habilidade para trabalhar em equipe, isso é fundamental, cobra-se demais hoje essa questão da empatia, flexibilidade, né? A empatia, se colocar no lugar do outro para que os grupos trabalhem sem conflitos, para que as equipes funcionem, um respeitando o limite do outro, mas se conectando, compartilhando informações, né? Então, isso é fundamental. E também capacidade de planejamento da própria carreira. Aqui, gente, é aquela velha história. O mundo do século XX, o século passado, eu peguei um pouco dele, os profissionais, basicamente, eles eram orientados na carreira pela própria empresa. A própria empresa cuidava de dar cursos, pagar faculdade, não que isso ainda não exista, mas vem diminuindo muito, até por uma série de questões econômicas, né? Mas no século passado, as empresas muito determinavam como seria a carreira da pessoa. Hoje, no século XXI, o que as empresas querem? Pessoas que são capazes de autogerenciar a sua carreira. Pessoas que busquem cursos, busquem especialização, competências, habilidades por conta própria. Não precisa ficar dependendo da empresa pedir, né? Então, esse novo perfil, gente, do trabalhador, né, do colaborador do século XXI, é o que a gente chama hoje de um perfil partner, né, que é do inglês aí é o parceiro. Então hoje a gente teve a era do subordinado, né? Ou melhor, teve a era do escravo, depois teve a era do subordinado,
depois teve a era do funcionário, depois tivemos a era do colaborador, e hoje nós estamos na era do partner, ou seja, do parceiro da empresa. Então, você tem que ter esse perfil de parceiro, perfil de senso de criatividade, competências, habilidades. É tudo isso que está sendo colocado. Então, pessoal, tome bastante atenção no que diz respeito aí a essas competências que estão na tela. É uma reflexão que vocês devem fazer, né? Perceber se vocês estão nesse caminho, se vocês não estão, os lugares que você trabalha, se está favorecendo esse tipo de perfil. Ainda tem empresas que estão bem atrasadas, né? Tem empresa aí que ainda parece que não saiu do século XX, está lá na década de 70 e 80 ainda, não estimula esse novo cenário aí. Mas a maioria das empresas já fazem isso, principalmente as grandes empresas, né? Empresas multinacionais, empresas de capital aberto, empresas médias de bastante desenvolvimento. Então, assim, tanto serve para o gestor quanto serve para o colaborador aí, né? Essas orientações que estão na tela, ok? Bom, nesse contexto, pessoal, nesse contexto aqui, a gente tem uma questão de... Opa! Nesse contexto aqui, a gente tem uma necessidade... Tem uma interferência aqui, mas estou de volta. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, se por gentileza só puder desligar, enquanto eu faço a explanação, ao final da aula eu abro para vocês. A não ser que alguém queira erguer a mão, né, perguntar alguma coisa. Observe o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira, né? Se o mundo está cada vez mais voltado ao campo da tecnologia, que eu falei aqui agora há pouco, né, que é a questão do híbrido, tanto o composto aí tecnológico, quanto atividades mecanicistas, atividades ainda manuais, tarefas manuais. Se a gente parar para pensar que existem os dois sistemas, mas a tecnologia cada dia mais está tomando a frente, né? Eu começo a entender o seguinte, eu preciso um profissional em constante amadurecimento, crescimento, buscando novos conhecimentos, com mais competências, né, para entregar para a empresa. Então, a empresa ela tá de olho se você é um profissional que vem se adaptando até essa nova estrutura, ok? Agora, tome cuidado. Agora, toma muito cuidado no sentido de que, na hora que você vai estar dentro de uma empresa, dentro de um departamento, trabalhando lá com uma equipe, precisa ter todo um contexto dentro dessa situação. O que é um contexto? Você precisa se adaptar a entender como que você pode acompanhar essas novas tendências, ok? Então, acompanhar novas tendências, o que é isso? O que é acompanhar novas tendências? A empresa, muitas das vezes, ela vai falar assim, ó, nossa missão é essa, nossa visão é essa, nossos valores são esses, ok? Aí ela vai passar isso para os seus funcionários, missão, visão e valores, no sentido de que você leia com atenção aquilo, mas não é simplesmente ler e falar, ah, essa é a missão da empresa, é que você assuma, a empresa quer que você assuma o desenvolvimento da missão, o desenvolvimento da visão e o desenvolvimento dos valores da empresa. E isso aí vai ser analisado no dia. Eu tenho somente uma coisa para dizer para vocês. Quem acompanhar essas tendências vai conseguir entender como que os processos gerenciais vão funcionar e vai conseguir ter vida longa dentro da empresa, né? Então, é uma coisa importantíssima entender que existe a parte tecnológica, existe a parte comportamental de cada um, porque a parte tecnológica a empresa até ajuda, né? Mas eu não falo para vocês, cuidado
Cuidado como que a empresa... Porque tem empresas que ela se preocupa em treinar, se preocupa em integrar o funcionário. E, às vezes, nem cobra muito do funcionário no sentido de curso, treinamento, isso, aquilo. Né? Mas, se o funcionário... Eu gosto de empresas que cobram, mas a gente sabe que, às vezes, nem toda empresa oferece, né? Mas não espere a empresa exigir de você. Você deve buscar o seu crescimento. Você deve buscar esse alinhamento de carreira e mostrar para a empresa, vender o teu peixe, vender a tua imagem, mostrar para a empresa que você está se preparando, que você está ligado nas novas tendências do mercado. Né? Aí sim, a empresa começa a perceber, ou o gestor, né, vai começar a perceber que você é um profissional diferenciado, que você está ali, provavelmente, se destacando perante aos demais, né? E está mostrando que tem ali, porque não, um perfil para ser melhor avaliado, e aí a empresa pode começar a estimular você com novas responsabilidades, com novas atribuições, por que não até você virar um líder de equipes, um líder de pessoas, ok? As pessoas trabalham muitas vezes melhor, né, nessa condição, quanto mais capacitadas elas forem, ok? E o gestor, né, também, que ele é o quê? O gestor é a liderança responsável para garantir que esse ambiente seja bom, para garantir que o processo de equipes funcione. Então, o gestor, ele tem essa competência, ele precisa ter essa competência, né? E ele precisa estimular isso nas suas equipes. Então, equipes que têm tanto o gestor e a própria equipe também especializada, voltada ao bom trabalho, nossa, sensacional, né? A gente percebe que empresas assim vão longe. Agora, vamos entender um pouquinho na parte do líder, no perfil de liderança, ok? Que é um perfil muito cobrado hoje no século XXI e nesses novos tempos. Então, o perfil de um bom líder é aquele que a gente percebe que ele consegue se destacar perante o time, ele consegue interagir, ele consegue ser resiliente, ou seja, ele consegue ver o lado positivo diante dos desafios, ele consegue tirar aprendizados, tirar lições importantes daquilo que deu errado, mas ele tenta resolver, né? Ele sempre vê o campo da oportunidade. O bom líder, ou quem tem o perfil de líder, que às vezes a pessoa não é líder, ele ainda é um colaborador, mas ele já tem perfil de líder. Ele enxerga mais oportunidade do que ameaça, né? E ele busca ter um crescimento interno, ele busca dentro dele mesmo respostas, aprendizado, ele está preocupado em melhorar a sua comunicação, falar de forma mais clara, mais objetiva, ele gosta de pedir opinião da equipe, né? Em ambientes assim, pessoal, as empresas trabalham melhor, com certeza, com certeza. Uma empresa não é um mar de rosas, a empresa ela vive de problemas no seu dia a dia, as empresas têm problemas no seu dia a dia, e esses problemas são ser sanados, estruturados, correto? Então, percebe o quê? O perfil de líder aqui, tá? Só essa atenção que eu peço. O perfil de líder aqui não precisa necessariamente ser um líder de fato, no cargo em si, mas você pode ter esse perfil mesmo sendo um colaborador. Isso vai ajudar você também a galgar espaços na carreira para quando você chegar a ser um líder, você já seja uma boa parte disso aqui e continue para melhorar ainda mais, né? A liderança, portanto, pessoal, é um processo de influenciar outras pessoas, tá? O que é influenciar? Influenciar é estimular pessoas a atingirem um conjunto de objetivos, né? Os líderes, eles buscam sempre a criatividade, eles buscam através da aceitação das mudanças, das normas, né? O líder, ele sempre vai estimular os seus liderados a buscar o quê? Dentro dos cenários que precisam ser mudados, dentro dos cenários que precisam ser desafios que a empresa precisa superar, o que o líder tem que fazer? Ele tem que, através de um campo de criatividade, um campo de comunicação clara e objetiva,
fazer com que a sua equipe compre a ideia que ele está vendendo. Então, o líder ele precisa estimular, não só ele precisa acreditar no trabalho ou nos projetos, a equipe como um todo, e ele tem que conduzir isso. Isso não é fácil. É o que eu falo, tem muitas empresas que têm chefes e não líderes, né? E chefe, somente ser chefe, é complicado para o mundo de hoje, né? Às vezes até funciona em uma situação ou outra, mas o que realmente gera melhores resultados é a liderança, né? E não a chefia somente. Então, eu preciso ter aí uma orientação para o quê? Para a liderança, a criatividade, o incentivo, né? Eu preciso incentivar os meus liderados, ok? A resolver os problemas que se aparecem. E outra coisa, pessoal, eu preciso. Pessoal, acho que meu áudio. Bom, vamos lá. Tive um problema de áudio aqui, pessoal, só mais um instante. Bom, acho que agora voltou. Eu estava numa linha de raciocínio que é a seguinte situação. O líder, por si só, ele tem o compromisso de exercer criatividade, de exercer comunicação clara, transparente, exercer o compartilhamento das informações e fazer junto. Essa é uma característica, fazer junto, tá? Eu acho que o Guilherme ergueu a mão aqui. Ô, Guilherme, você quer falar alguma coisa? Bom, vamos dar sequência aqui. Então, assim, o líder, quando ele tem essa condição de exercer o que cabe a ele como estimulador do grupo, estimulador de pessoas, desenvolvedor das ideias, e faz essa ideia ser comprada pela equipe e pelo grupo, o que ele conquista com isso? Ele conquista o que a gente chama de uma gestão moderna. E ele pode utilizar de tecnologia também para fazer isso. Por exemplo, o bom líder, muitas das vezes, ele não precisa estar no pé do seu liderado, ele não precisa estar lá envolvido diretamente, fisicamente com o grupo. Ele pode, através da tecnologia, por exemplo, exercer um trabalho de facilitação da comunicação. Ele pode fazer isso através de um software, através de comunicados, através de treinamento, né, que a tecnologia pode exercer isso também. Então, assim, pessoal, sempre a tecnologia ela vai ter um papel fundamental na formação do processo de liderança de uma empresa, tá? E principalmente a tecnologia tem ajudado principalmente no fator de comunicação, tá? Fator de comunicação esse que a gente também hoje lida, por exemplo, numa situação de, como que eu posso assim, gerar autoconfiança do grupo, uma estabilidade emocional da equipe. Como que o líder pode lidar com essa estabilidade emocional? Como que ele pode ter certeza que a missão, a visão e os valores da empresa estão sendo exercidos, né? Ele pode fazer isso através de técnicas. Ele
Por que está travando o meu áudio? Meu Deus. Está travando, né? Tá travando muito, fica muito tempo sem o seu áudio. Aí na hora que volta, tá em outra parte da explicação. Eu estou tentando retomar aqui o Teams. Eu estou dando uma atualizada aqui, um F5. Vamos ver se melhora. Eu vou repetir o conceito aqui. Ó, vamos ver se agora vai. O que a gente precisa entender em relação à gestão de pessoas? Eu estava falando como que o líder ele pode gerar autoconfiança de um grupo, né? Como que ele consegue gerar também estabilidade emocional, evitar conflitos. Como que ele pode fazer isso? Através de um negócio chamado teoria de traços, né? Interpretar o comportamento do seu grupo. Então, para isso, ele pode entender como que esses grupos estão estabelecidos, né? Então, saber se uma pessoa, não de forma genérica, mas ele tem que, vamos dizer assim, o líder, ele precisa fazer que as características de cada um, as melhores características de cada um, se somem a dos outros, a dos demais. Só que isso não é uma tarefa muito fácil de ser feita, né? Então, o que as empresas geralmente têm orientado os líderes a desenvolverem? Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, é feito um forte investimento na parte de gestão de pessoas. Esses líderes, eles são estimulados a criar, ou seja, através de processos de coaching, por exemplo, ou mentorias, ou treinamentos, enfim, tem várias situações aí que podem ser colocadas. Eles pretendem pegar esses líderes, treinam os líderes para que os líderes treinem o grupo. E o próprio grupo depois cria autonomia para continuar esse processo. Tá? Então, valorizar cada talento, é valorizar a característica de cada um dentro da equipe. E a comunicação vai ser fundamental nesse sentido. Ok? Então, assim, vamos lá, só fazendo uma síntese até aqui. Nossa, eu acho tão engraçado, nas minhas aulas de segunda e quinta, não trava, as aulas são gravadas perfeitamente. É só na aula de vocês que acontece isso, é incrível. Né? Trava demais o microfone, não sei se é porque a sala tem mais número de alunos, eu não estou entendendo o porquê. Toda terça-feira, é só com vocês que acontece isso. Quebra a linha de raciocínio, né? Puxa vida, mas vamos lá. Eu tenho muita perspectiva, assim, sabe? Eu trabalho com a parte de liderança, inclusive eu desenvolvo esse tipo de serviço dentro de empresas. E o que a gente vem observando quando ele fala teoria dos traços, né? Que é o que estava no slide que estou tentando abrir novamente. A teoria dos traços, a busca por valorização do talento, né? Tudo isso vai trazer para uma empresa... e detalhe, como que as empresas fazem essa teoria dos traços? Então, através de testes de comportamento, né? Através de sistemas de informação, ferramentas digitais, pesquisas de clima, por exemplo, uma pesquisa de clima, um método de geração de feedbacks também é muito utilizado, e a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido. O RH está utilizando bastante ferramentas digitais, onde o treinamento é rápido, é na palma da mão, às vezes pelo celular mesmo, não só pelo computador, mas o próprio colaborador pode desenvolver essas pesquisas. E isso é tão, vamos dizer assim, é tão rápido, né? Otimiza-se o tempo, e a tecnologia, cada dia mais, vai ajudando as empresas a entender quem são esses funcionários. Esses funcionários estão satisfeitos? Não estão? Qual é o perfil do nosso funcionário? Qual é o índice de satisfação dele mediante a uma estrutura que nós estamos colocando, ao processo gerencial que a gente exerce? Né? Como que a gente pode reter os talentos da nossa empresa? Então, a tecnologia está ajudando nesse sentido, tá?
a tecnologia através de sistemas aí muito, muito bem desenvolvidos. A gente chama aí, dentro da teoria aí da tecnologia, a gente chama alguns sistemas aí, por exemplo, que é o nome que eles falam? NPS, índice NPS. Então, pesquisas de satisfação, pesquisas comportamentais, pesquisas de clima organizacional, cultura organizacional, tá? Essas pesquisas, elas vão saber medir, né? Vai dar o controle para o gestor entender se os funcionários estão realmente satisfeitos ou não e se a liderança está funcionando ou não, tá? A liderança sempre vai ser um tema muito amplo, um tema muito forte a ser discutido dentro das empresas, tá? O líder tem que estar todo dia estimulando a motivação dos seus funcionários. Motivar não é deixar pessoas alegres, tá, gente? Tem uma diferença aí. Motivar não é deixar as pessoas... Porque a gente pode estimular pessoas, mas a gente não pode só deixar alegre, a gente tem que dar um significado para aquela motivação, tá? Por isso que motivar é uma estrutura do processo, tá? É uma estratégia do processo. A motivação, ela vai ser um elemento dentro da empresa, tá? Elemento que esse pode impactar aí em melhores resultados, tá? Só que, assim, quando a gente fala em motivação, a gente precisa começar a entender como que começou a ser estudado isso por parte das empresas. E a evolução da administração, né? A administração moderna, ela recebeu uma interferência positiva da administração clássica, né? Daquelas administrações do passado. Por quê? Lá nos anos 50, na metade do século XX, alguns autores começaram a perceber que era importante medir a motivação dos funcionários e não somente ficar preocupados com a produção em massa, só preocupados com a quantidade da produção e bater metas. Precisava também cuidar das pessoas. E um desses autores, um desses pesquisadores e teóricos, foi lá o Abraham Maslow, tá? O nome dele era Abraham Maslow. E ele criou lá o que a gente chama de teoria das relações humanas, tá? Ou a teoria das necessidades humanas. E ele foi percebendo que o ser humano ele precisa se desenvolver por camadas, por etapas. Foi quando ele cria a pirâmide de Maslow, ok? Foi quando ele criou a pirâmide de Maslow. O que é pirâmide de Maslow? É uma pirâmide que classifica camada a camada para que o ser humano possa atingir o seu ápice, o seu autodesenvolvimento ou autoaceitação. Essa pirâmide, ela tem na sua base um negócio chamado necessidade fisiológica. Então, Abraham Maslow ele entendia que todo ser humano, independente da cor, religião, capacidades ou habilidades, todos nós temos necessidades fisiológicas. Dormir, se alimentar, ir ao banheiro, né? Necessidades fisiológicas. Depois ele classificou que todos os seres humanos precisam também de uma necessidade de segurança. A gente precisa sanar a necessidade de segurança, que está ligada, nesse sentido, à remuneração, por exemplo, a segurança de trabalhar e ter o salário no final do mês, a segurança de saber que o meu trabalho vai manter as minhas contas, que eu não vou passar fome, que eu não vou passar necessidade, essa segurança. Depois ele classificou, no meio da pirâmide, uma necessidade chamada de necessidade social, tá? Que é uma necessidade que que o ser humano tem de conviver com outras pessoas. É uma necessidade que o ser humano tem de integrar, né? De fazer parte de uma sociedade, ok? É isso. Então, no meio da pirâmide, só fazendo uma síntese, a base, a necessidade fisiológica, que é uma necessidade básica de todo ser humano, dormir, comer, né? Enfim, aí por diante. Segurança e social. Agora, indo lá para o topo da pirâmide, nós temos duas necessidades que são necessidades motivacionais, do campo motivacional. Uma delas é a de estima, tá? Ligada à autoestima mesmo, ligada ao reconhecimento, né? A pessoa ser reconhecida pelo seu trabalho, ok? A pessoa ser reconhecida pelo seu trabalho, a pessoa ser elogiada pela sua competência, pela sua habilidade,
né? A pessoa recebendo promoções, plano de carreira, isso dá uma autoestima para ela e uma motivação. E o topo da pirâmide, que a gente chama aqui de né? Que a gente chama aqui de autorrealização, tá? A pessoa se sentir autorrealizada, sentir realmente que ela alcançou o topo, né? Que ela perceber que ela teve uma trajetória vitoriosa. Nesse sentido, então, a pirâmide de Maslow ela tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas, né? Então, Abraham Maslow começou lá Maslow determinou a pirâmide de Maslow, essas 5 camadas, o que ele trouxe para dentro das empresas? O que ele percebeu? Que todos os gestores precisariam incentivar essa pirâmide. Todos os gestores precisariam criar estímulos para sanar todas essas necessidades, né? Desde a fisiológica até a de autorrealização, lá no topo da pirâmide, ok? Então, o que ele imaginava, o Abraham Maslow? Ele falava assim, poxa, espera aí, eu preciso ter, vamos pegar aqui coisas bem simples, né? Necessidades fisiológicas, ter um bom refeitório dentro da empresa, ter banheiros adequados para o uso, com higiene, né? Tanto que tem hoje, né, a gestão de saúde e segurança do trabalho, existem normativas, existem aí NRs de gerenciamento da saúde, segurança, higiene ocupacional, né? Isso está em lei, inclusive, né? Depois ele pensou assim, as empresas precisam criar uma organização básica de cargos e salários, um plano de carreira. Para quê? Para sanar a necessidade de segurança, né? Então, a empresa percebendo que, o funcionário, aliás, percebendo que aquela empresa é organizada, que ela tem um organograma claro, um plano de carreira claro, né? Que a empresa tem cargos e salários bem determinados, que o funcionário consegue enxergar, se ele fizer a parte dele, ele pode alcançar tal cargo no futuro. Tudo isso trouxe a segurança, né? A Abraham Maslow pensava nisso, gerador de segurança para estimular ainda mais o funcionário. Ninguém quer trabalhar numa empresa que pague atrasado, ou que às vezes não paga, ou que manda embora e não paga os direitos, enfim, é uma questão de segurança. Questão social, aí já começa a entrar a gestão de pessoas, né? Aí está o Abraham Maslow na tela. O Maslow, ele começou a pensar na gestão de pessoas, e aí a necessidade social, que as pessoas precisam se conversar dentro dos departamentos, as pessoas precisam compartilhar ideias, precisam se organizar, saber a quem reportar a quem, né? Então, a necessidade social é essa comunicação, esse contexto de gestão de pessoas, né? De equipes de trabalho, com menos conflitos, enfim. Depois, as duas últimas, envolvendo a motivação mais acima lá da pirâmide, né, que é a necessidade de estima, de autoestima e de autorrealização. Então, Abraham Maslow percebia o quê? Que se a pessoa realmente ela está trabalhando com a sua autoestima, ela está sendo estimulada, está recebendo elogios, promoções, com meritocracia, isso facilita a empresa reter o talento, o cara que é bom, a profissional ou profissional que é bom, né? E aí a autorrealização é fazer essas pessoas se sentirem empoderadas, crescerem dentro da empresa. O Abraham Maslow também, ele fala assim que isso precisa ter um equilíbrio, né? Então, a motivação, ela está ligada à equidade. O que é equidade? É o equilíbrio, ok? Então, os resultados, eles podem ser reconhecimento, remuneração, benefícios, prêmios, ou seja, não basta só motivar, eu tenho que dar também condições, além da motivação, melhores salários, cargos, promoções de cargos, né? Criar um plano de carreira muito claro, metas claras, enfim, programa de hora extras, qualidade de vida no trabalho, né? Então, ele percebia que isso, sim, alimenta o fator motivacional dentro de uma empresa, e não simplesmente palestrinha motivacional. Palestras é importante, muito bom. Inclusive, eu também faço isso e dá resultado? Tá, mas não basta. Precisa, além de palestras, além de cursos, capacitações, criar metas, processos que motivem no dia a dia, hora a hora do trabalho, tá? A comunicação aí passa a ser um fator fundamental, né? Então, os gestores, todos os líderes precisam entender que a comunicação precisa ser eficaz, precisa ser direta,
os gestores precisam trabalhar com sucesso de comunicação, ser assertivos na hora de conversar com suas equipes, tá? Esse processo de levar a informação dentro da empresa, ela não pode ser uma informação picotada, ela não pode ser uma informação cheia de ruído. O que é um ruído? Você lembra quando a gente era criança, que a gente brincava lá de telefone sem fio? Você estava lá, sei lá, 15 crianças lá. Aí o primeiro lá falava no ouvido do segundo, ó, você tem que repassar a informação. Aí falava feijão. Aí chegava lá no último, dava macarrão. Quer dizer, teve ruído no meio da comunicação, né? Alguém, ao invés de falar feijão, falou macarrão e aí virou. Então, isso a gente chama de ruídos de comunicação, né? Então, toda a informação, ela precisa ter um caminho dentro da empresa. E esse caminho é feito pela comunicação, seja ela a comunicação verbal, através do contato direto, boca a boca, pode ser pela comunicação mecânica, né, ou eletrônica, através de computador, através de um relatório, através de um sistema de rádio, não sei, mas ela pode ser feita de várias maneiras. Agora, independente do meio que está se utilizando para gerar a comunicação, ela precisa ser compreendida por todos, ok? O processo de comunicação ele não pode, conforme eu falei, sofrer interferências. Por quê? Porque as pessoas precisam ter percepção, elas precisam sentir o que está vindo daquela comunicação, né? Elas precisam compreender o caminho da comunicação. Então, se vocês observarem, né, que muitas das vezes a gente fala tanto hoje de fake news, né, dentro da mídia. O que é o fake news? Fake news são muitas das vezes informações maldosamente sofrem interferências maldosas, né? Uma mentira passa a virar verdade, ou como a gente chama também de boato, né? Aquele famoso boato. Então, uma empresa, quando ela cria um processo de comunicação, por que ela quer? Por que a empresa quer gerar essa comunicação? Ela quer gerar essa comunicação porque ela sabe que isso vai ser fator fundamental para ela exercer o entendimento, né? Sem uma comunicação clara, sem uma comunicação eficaz, a empresa não consegue trabalhar missão, visão e valores. Ela não consegue bater metas, ela não consegue desenvolver objetivos, né? E isso aí, gente, é o que mais a gente vê as empresas, às vezes, pecando. Então, como que ela melhora a comunicação? Primeira coisa, estimulando a comunicação. Né? O profissional, o gestor, ele precisa estimular a comunicação dentro da empresa. Ele pode estimular através de sistemas de computador, através de uma intranet da empresa, mas ele pode estimular através de reuniões, através de treinamento, de palestras, pode através de uma série de caminhos, mas, ou seja, ou a empresa escolhe o melhor caminho, né? Ou ela escolhe o melhor caminho do aperfeiçoamento da comunicação, né? E isso precisa ser trabalhado todo dia, todo mês, todos os anos, né? Funcionários, pensa comigo, um líder que não sabe se comunicar, né? Ele não vai exercer a liderança da forma que a empresa espera. Ele vai acabar sendo mais um chefe do que um líder. Ah, faz isso. Aí o funcionário questiona, por quê? É porque eu estou mandando. Não. Você precisa fazer isso, porque o processo funciona assim. Com esse processo sendo bem feito, nós vamos atingir tal resultado. Esse resultado vai ser bom para todos. Tá percebendo como isso gera uma outra comunicação? E aí você gera uma percepção. Você começa a fazer com que o seu grupo tenha percepção de que aquilo é importante, né? De que as informações que são bem interpretadas geram resultados, né? Os funcionários, eles têm participação, eles têm voz ativa, né? Ou seja, porque quando o funcionário não tem, o que acontece? Começa a ficar uma comunicação indesejada, começa a gerar uma tendência de ficar muitas lacunas, como está falando aí no texto. A comunicação fica picotada, não tem um começo, meio e fim, não tem entendimento, né? Aí, em vez de ter fatos, são gerados boatos, né? E esses boatos acabam prejudicando, gerando conflitos dentro da empresa, né?
Até tem um exemplo aí, né? Por exemplo, frente à informação de que a empresa precisa reduzir 10% dos custos, os funcionários podem supor que isso significa que 10% dos funcionários serão demitidos. E não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, às vezes, se a comunicação é confusa, pode gerar dupla interpretação, né? Então, o fato de eu precisar reduzir 10% dos custos não quer dizer necessariamente que eu vou diminuir 10% de custo demitindo. Eu tenho outras alternativas. Então, para isso, precisa ser gerada uma comunicação mais clara. Então, para evitar também qualquer tipo de ruído ou boato, o gestor tem que dominar o processo de comunicação, né? Ele precisa entender que as etapas. E quais são as etapas, né, gente? A gente tem etapas que a gente chama aqui de o que é uma entrada da comunicação e saídas da comunicação, processamento e saídas. As entradas é alguém que está emitindo uma informação, né? Então, o emissor, por exemplo, aqui o professor na aula está sendo o emissor da mensagem. O professor passa o conhecimento, então eu sou o emissor, é a entrada da comunicação no processo, né? Aí, quanto mais eu conseguir ser claro, objetivo na minha comunicação, melhor vai ser a codificação, né, dessa mensagem. Essa mensagem tem que ser codificada por quem? Pelo aluno. Então, o aluno, ele escuta o que o professor fala, ele vai codificando, ele vai tendo o quê? Uma percepção daquilo que eu estou falando de conteúdo, né? E aí, com essa decodificação, o aluno consegue ter o feedback, ele consegue retornar isso em conhecimento, né? Ele vai retornar isso na hora da prova, ele vai retornar isso na hora do conhecimento no dia a dia da vida profissional dele, porque ele compreendeu a mensagem, ele aprendeu o conteúdo e começou a exercer isso na vida dele. Então, o processo de comunicação como um todo é isso. Tem uma entrada, alguém que faz uma emissão da mensagem, essa mensagem tem que ser clara, objetiva, ser codificada, né? Gerar percepções, gerar percepção por parte de quem está escutando. E esse que está escutando, depois gerar o feedback, né? Mostrar que entendeu o que foi trabalhado, né? E dentro da empresa isso é fundamental dentro dos departamentos. Os departamentos precisam trabalhar com menos ruído, menos boatos, comunicações mais claras e objetivas, tá? Então é isso que cabe dentro do processo da comunicação. Nós temos, inclusive, fluxos para isso, explicar como funciona, né? Então, dentro de um fluxo técnico da comunicação, o que a gente chama aqui? A gente chama de um primeiro personagem sendo um emissor, alguém que está falando, passando alguma coisa, uma ordem de serviço, por exemplo. Aí precisa ter uma codificação. O que é isso? Entre quem está emitindo essa mensagem tem que ser clara para gerar uma mensagem clara, sem ruídos, para ela poder ser decodificada por quem está recebendo a informação. Então, entre o emissor e o receptor, nessa linha no topo do diagrama, entre o emissor e o receptor existe a codificação, o campo da mensagem, né, a mensagem em si, e a decodificação por quem está escutando essa mensagem, recebendo essa mensagem. Agora, se eu gero ruído, esse ruído ele vai interferir. Perceberam como o ruído está interferindo aí de todos os lados, né? E quando o ruído interfere, o que acontece? Eu não consigo gerar feedback e respostas positivas. O feedback fica comprometido, né? As respostas que a empresa pretende gerar, os objetivos, as metas também ficam para trás. E tudo isso, pessoal, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do dia a dia das empresas, ok? Então, assim, gerar menos ruído, gerar menos, perceber o quanto que nós precisamos perceber o quanto que é fundamental uma comunicação entre emissor e receptor sem ruído, sem boato, sem fake news. Maravilha, né? Aí, assim, sempre pensando que
Uma comunicação, eu preciso de pessoas. Uma única pessoa não gera comunicação, né? Então, isso mostra para a gente a necessidade que o líder, o gestor, ele vai precisar ter no quê? Na condução de equipes, condução de grupos de pessoas, interação desse grupo de pessoas. Então, preparar essas pessoas para pensar, participar das decisões e atuar também. E aí o líder, quando ele consegue fazer isso bem feito, o que cabe a ele? Ir realmente só controlando, medindo, né? Desenvolvendo ali a mínima organização e favorecendo o quê? Favorecendo que as pessoas que ali estão daquele departamento exerçam cada um a sua parte, né, e gerem feedbacks positivos, que alcance as tarefas, os resultados que a empresa espera, né? Porque se isso não estiver acontecendo, aí é um negócio interessante, né? Porque muitas das vezes o problema não está no processo em si, não está na equipe em si. Muitas das vezes o problema está no líder. O líder não está sendo capaz de passar uma comunicação clara. O líder não está sendo capaz de conduzir e compartilhar e interagir com as pessoas. E aí a equipe não funciona, né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, o ponto ideal para a gente poder fazer um líder alcançar essa estrutura é uma técnica chamada, não é nem uma técnica, é uma ferramenta. É uma ferramenta chamada empowerment, tá? Empowerment. Se fosse aqui traduzir a grosso modo, do inglês para o português, é como se nós estivéssemos falando empoderar, empoderamento, gerar poderes, dar poderes à equipe, dar delegação, a equipe pode delegar, né? Empoderar, elas podem participar da gestão. Isso é o empowerment, tá? Então, aqui, o que ele fala? Que existem tecnologias que podem apoiar a geração, né, a criação aí do empowerment. Porque o empowerment, ele faz parte da administração participativa. A administração participativa, ela faz parte da moderna gestão, né, moderna administração. As empresas foram percebendo que não bastava ter administração por objetivos somente. Precisa ter a APO, né, que é a administração por objetivos, mas também junto com a administração participativa, chamar a equipe para a participação, né? Chamar as pessoas para interagir com o modelo de gestão que a empresa está exercendo, ok? Tá? O empowerment, pessoal, que ele faz parte da administração participativa, ela é uma tecnologia baseada numa doutrina de valorização das pessoas, tá? Então, quanto mais eu valorizo o capital humano, quanto mais eu valorizo a minha equipe, as pessoas que estão ali, mais eu consigo promover o quê? Promover compartilhamento das decisões. Nem sempre o líder tem a melhor resposta. Às vezes a melhor resposta está dentro da equipe, porque a equipe está fazendo, a equipe está executando, ela está no operacional ali. E às vezes é ela que consegue ver onde está o problema com mais clareza. E aí ele tem liberdade para falar para o líder, o problema está aqui, eu sugiro que faça isso, o que vocês acham, né? E aí a gente cria um processo decisório, né? As tomadas de decisão passam a ser mais eficientes. Por quê? Porque eu tenho uma comunicação plena, eu tenho ali um ambiente de administração participativa, a comunicação está gerando entre emissor e receptor, está gerando mensagens bem codificadas, não está tendo ruídos, né? O gestor líder valoriza as pessoas e aí os resultados vão aparecendo, pessoal, né? E isso tudo faz parte de uma estratégia também, né? As estratégias de administração participativa, elas envolvem pelo menos ali 4 aspectos, né? Então, a gente precisa pensar no aprimoramento da informação, que é aquela comunicação clara e objetiva, participação no processo decisório, ou seja, as pessoas precisam ter voz, precisam ter liberdade de participar das situações, né? Participação na direção e participação nos resultados, ok? Eu preciso ter participação nos resultados. O que seria essa participação nos resultados? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, a gente percebe que tem muitas empresas que elas trabalham como campo motivacional a estrutura de participação nos lucros, por exemplo, né? Então, imagine que uma empresa ela tem uma previsão de faturamento aí durante o ano, né? O ano fiscal, o ano comercial,
e ela estimula durante aqueles 12 meses os funcionários a baterem suas metas. Olha, se você bater nós precisamos bater essa meta, a empresa precisa desses números, para que a gente continue, né, com os empregos, continue exercendo o poder do mercado. Porém, a empresa, em contrapartida, pode criar uma recompensa, né? Então, a gente percebe que tem muitas empresas que trabalham com esse sistema de recompensa por meritocracia, né? Então, a empresa ela pega lá uma fatia do bolo, né, uma fatia do orçamento conquistado e divide, por exemplo, com os funcionários, né? Então, ela pode pegar lá a participação dos lucros, ela cria critérios, né? Então, por exemplo, o funcionário que não gerou faltas, não gerou ali absenteísmo, não gerou atrasos, funcionários que dentro do plano de carreira ou dentro do plano de NPS, ele não gerou conflitos, ele estimulou o aprendizado, enfim, esses funcionários vão ter uma maior parte desse bolo. É o processo que a gente chama de meritocracia, né? Quanto mais capacidade de gerar missão, visão e valores, quanto mais capacidade de se comunicar melhor, gerar produtividade, capacidade de gerar autorresponsabilidade, né? Aquele funcionário que ele não precisa ficar dando corda nele, ele busca soluções, ele busca aprimoramento, ele busca conhecimento. Esse funcionário, por que não? Ele pode ganhar recompensa, ele deve ter essas recompensas. Então, a empresa precisa gerar também esse fator motivacional, né? Isso é um fator motivacional importante dentro do sistema de modelos de gestão, ok? Então, assim, o empowerment que a gente vem dizendo aí, que é empoderar, né? Dar empoderamento ao funcionário, ao participante, ele serve como uma estratégia também através de participação dos resultados. Olha, você por mérito alcançou, por mérito está recebendo essa recompensa. Nós precisamos trabalhar também as estratégias de participação, né? Elas são divididas em informação, decisão e resultados, né? Então, a coluna de informação, geralmente é uma estratégia que é voltada para a comunicação mesmo, como que é a comunicação com clientes, como que é a comunicação com os funcionários, como que a gente administra essa comunicação no dia a dia, e como que a gente reduz aí os boatos, as fake news, né? Como que a gente consegue trabalhar um mínimo entre equipes, entre pessoas, gerando ali um bom ambiente. A decisão, se as informações estão sendo bem trabalhadas, se as comunicações estão saudáveis, eu começo a ter decisões participativas, começo a ter equipes mais autogeridas, que não precisa ficar no pé dessas equipes. As equipes, elas sabem desenvolver seus trabalhos porque elas estão bem treinadas, elas estão bem empoderadas, elas têm voz ativa. Então, não depende só do líder decidir, né? A decisão ela é participativa. E a participação ela tem um papel fundamental na direção dos rumos da empresa. E, por fim, os resultados, porque os resultados em vendas, resultados em receitas gerais da companhia, da empresa, resultados de ganhos de produtividade, né? Todos os resultados vão ficar dependendo de como a informação foi trabalhada e como as decisões foram tomadas, né? Então, se eu trabalho bem a coluna de informação e a coluna de decisão, meus resultados vão ser positivos. Se eu não trabalhar bem essas duas colunas anteriores, né, de informação e decisão, provavelmente os meus resultados vão ser ruins. E sempre, gente, entender que o empowerment, esse empoderamento, né, ela é uma abordagem de projeto de trabalho. Ela tem uma questão muito objetiva. Qual que é o objetivo do empowerment? Delegar poder de decisão. Então, empowerment é delegar, né? Empoderar e delegar poder de decisão. Eu gero autonomia, eu consigo criar uma participação efetiva dos meus funcionários, porque a gente está trabalhando a ideia da administração participativa. Tá? É um termo muito usado dentro das empresas, tá? É sempre necessário entender que o empowerment, quando a gente fala em o empoderamento, né, também não é aquele empoderamento para gerar vaidade, para gerar, eu sou melhor que fulano de tal. Não, não é isso. É o empoderamento do quê?
É um empoderamento de pessoas que elas captam que elas são parceiras, elas precisam gerar resultados, elas precisam alimentar a missão, a visão e os valores da empresa, e só assim todos ganham, tá? E só assim todos ganham. Só ganha quem realmente entra dentro dessa abordagem de administração participativa. O empowerment ainda representa também uma transferência de poderes, né? Os funcionários podem tomar algumas decisões importantes, porque eles estão preparados para aquilo e o líder estimula isso, né? Só que, para tanto, o gestor deve se preocupar com a comunicação ampla, ou seja, aquele processo de emissor e receptor tem que estar funcionando bonitinho, né? E aí também o líder, né, o gestor, precisa reconhecer, gerar recompensas adequadas para fazer essa equipe funcionar bem. Nenhum ser humano trabalha por baixa recompensa, pessoal. Isso é da nossa natureza, tá? Isso é da nossa natureza. O ser humano, ele precisa ser estimulado por recompensas, tá? Isso seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional dentro da empresa. Legal. Você para alcançar os resultados? Sim. E o que eu ganho se eu alcançar o resultado? Deixar isso bem claro. Isso é necessário deixar bem claro. Sem recompensa, as pessoas não se motivam, né? Isso é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla. Como que eu vou motivar a minha equipe se a minha empresa dá o mínimo de estrutura, não escuta e não melhora os processos falhos, paga salários extremamente baixos, atrasa salários, não tem um plano de carreira, não tem um plano de processo gerencial? Aí ferrou, né? Aí não tem como gerar empowerment, não tem como empoderar ninguém, porque ninguém consegue enxergar recompensa naquilo ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar. O gestor tem que saber tomar decisão e melhorar isso aí. É para gerar o que o Abraham Maslow chama lá de autoestima e autorrealização. Para chegar no topo da pirâmide, eu preciso que a empresa tenha o mínimo de estrutura para estimular tudo isso. Ok? E tanto na administração participativa como no empowerment, a estrutura organizacional, né, ela precisa ser alimentada pelo compartilhamento, né? Então, eu preciso favorecer o compartilhamento na tomada de decisão. E também nas responsabilidades, né? As responsabilidades devem ser divididas, devem ser muito bem distribuídas, né? Eu preciso distribuir responsabilidade. E tem funcionários que eles sabem, eles são bons para assumir responsabilidade. Tem funcionário que quanto mais responsabilidade você dá, mais você motiva ele. Já tem outros que não. Tem outros que eles não gostam de trabalhar sob pressão, sobre muitas responsabilidades, e o líder precisa saber interpretar isso. Às vezes tem profissionais que eles são bons, mas eles são bons para fazer uma única coisa específica, e eles ficam ali fazendo aquilo. E outros já gostam de mais responsabilidade, fazer mais coisas, e aí precisa ser motivado com responsabilidades diversas, né? Então, existem vários tipos de pessoa. O fato da pessoa ser boa fazendo uma única coisa não é motivo para dizer que a pessoa não serve para a empresa. Pelo contrário, às vezes é um trabalho que ela faz com muito afinco. Geralmente, pessoas que estão na área financeira, por exemplo, fazendo fechamentos, balancetes, balanço fiscal, balanço físico-financeiro, né, tal. Essas pessoas geralmente são trabalhadores muito técnicos. Eles gostam de fazer minuciosamente seu trabalho e só aquilo mas fazem bem. Já outras áreas, por exemplo, a área de marketing, a área de vendas, de repente a pessoa já pode assumir outras responsabilidades. É uma área que favorece ali a criatividade, né? Então depende muito de cargo a cargo, departamento a departamento, e o líder saber como vai conduzir isso, né? O empowerment ele tem algumas vantagens, né? Que ele deixa o processo mais participativo. O funcionário consegue ali perceber que ele é uma figura importante e útil para o processo, né? E o gestor consegue delegando, vai criando um clima gostoso, vai criando um clima de empoderamento ali, né? Desta forma, também o gestor deve estar preparado para ajudar os funcionários a crescerem, né? Pois no empowerment possibilita que eles decidam e respondam pelas suas decisões.
Então, o gestor também ele pode falar, olha, se você fizer bem feito isso, eu estou te dando essa responsabilidade, você precisa gerar esse resultado. Você vai ter voz ativa e autonomia para fazer. Com algum problema, você me procura, pede minha ajuda e eu te oriento. E se a pessoa consegue, com isso, gerar toda esse resultado, nossa, legal, as coisas vão funcionando bem. É uma das vantagens do empowerment. Existe também uma outra ferramenta chamada Brainstorm, né? Que é, vamos dizer assim, acho que vocês já aprenderam isso em outras aulas, outros professores. O brainstorm seria aquela tempestade de ideias, né? É isso que chama. Ou, na linguagem do bom mineiro, né? A chuva de parpite. Né? Então, assim, vou coletando parpite daqui, parpite dali, vou pegando ideias do meu colega do lado, do outro departamento, vamos para a reunião, cada um com as suas ideias, vamos fazer uma votação, vamos selecionar as melhores ideias, das melhores ideias, vota-se qual que vai ser a ideia escolhida. Isso é um brainstorm, né? Um brainstorm. Então, é uma ferramenta cuja técnica é geração de ideias, ok? E ela é desenvolvida e para ser submetida a críticas, ou seja, a avaliação do grupo. O grupo avalia as ideias e aí vê qual que é a melhor, ok? Para ser, de fato, escolhida e colocada em prática. E tem que ter a ideia que tem a participação de todos, de todos. Tem empresas que fazem realmente brainstorm, tanto no nível estratégico, tático, quanto no operacional, tá? Então, é uma ferramenta bastante fundamental, tá? E assim, pessoal, além também dessa questão do brainstorm, ela é uma prática assim, bastante simples, viu, gente? Não consiste em ficar criando muita complexidade, não. Tá? Não é uma situação difícil de ser desenvolvida, tá? Para isso, o que precisa acontecer? Precisa que o líder, tá? No caso aí, o gestor, vamos dizer assim, nós precisamos que ele também conheça. O mínimo que ele tem que fazer é conhecer essa ferramenta, né? Ele precisa entender que ele, ó, 3 coisas. Perdão, cortou o áudio. Primeira coisa que precisa acontecer, tá? O líder precisa entender o que é um brainstorm e o que é um empowerment, né? Ele precisa entender. Se ele não saber que existe isso, ele está atrasado, ele está fora das tendências, ok? Outra coisa, além dele entender o que é um empowerment, o que é um brainstorm e tudo mais, ele precisa saber como é colocar em prática isso. E terceiro, ele precisa gostar de comunicação. Ele precisa gostar de comunicação e de compartilhar ideias com o seu grupo. Então, aquele cara que geralmente é um chefe, de cara fechada, centralizador, ele não está preparado para utilizar das ferramentas do empowerment e do brainstorm. Então, por quê? Porque se ele não gostar de pessoas, ele não vai ter paciência com o grupo. Se ele não tem paciência com o grupo, ele não vai conseguir gerar a mínima comunicação, ok? Para fazer isso funcionar. Então, aí começa a criar uma situação complexa. E aí, se ele consegue entender da ferramenta, se ele consegue gerar a ferramenta, colocar a ferramenta em prática dentro da empresa, o que vai começar a acontecer? Vai começar o ciclo do bem, a gente chama de a síndrome lá da comunicação positiva, né? As pessoas vão entender a cada um a sua estrutura, vai entender ali a sua condição do que tem que ser feito, como fazer, para quem eu devo mostrar os resultados, para quem que eu devo, na linha de comando, mostrar o que eu devo fazer, né? Então, pessoal, eu começo a perceber aqui uma forte tendência de uma empresa que realmente está preocupada em exercer ali uma estratégia bem participativa, uma estratégia bem orientada aí para o processo de comunicação ampla e geração de empowerment, geração de brainstorm, né? Uma coisa legal também, assim, eu sempre procuro colocar para todos o brainstorm,
ele não é difícil de ser colocado, tá? Uma ideia que eu faço para vocês aqui, você pode fazer até dentro da casa da gente, né? Primeira coisa, você tem que identificar um problema, tá? Olha, qual é o problema? Vamos supor que você está lá na sua casa, você quer praticar o exercício de brainstorm. Você pode chamar seu pai, sua mãe, sua irmã, um exemplo, lá na tua casa. De repente, o problema na casa está sendo o alto custo da energia elétrica. Vamos supor, estamos pagando 400 pau de energia, está difícil, estamos com dificuldade, não dá para pagar 400 reais de energia, precisamos reduzir a nossa energia. 4 pessoas moram na casa e 400 reais está muito alto. O que você pode fazer? Todo mundo senta na mesa e fala, olha, alguém medir essa situação, fala, nós estamos pagando 400 reais de energia elétrica e nós precisamos criar iniciativas. O que nós vamos fazer para diminuir a nossa energia elétrica do mês, né? Para não deixar de pagar outras contas, 400 reais está muito alto. Cada um vai dando. A gente tem que ir do meio tempo no banho, né? O outro, eu acho que a gente pode ficar as lâmpadas de algum cômodo que a gente pouco usa, ou colocar lâmpadas mais eficientes aí de consumo. A gente pode observar se os nossos eletrodomésticos estão muito. Nossos eletrodomésticos são antigos, estão consumindo. Está cortando o áudio aqui. Você vai gerando, perguntando, vai gerando ideias. Essas ideias são coletadas. Alguém vai anotando essas ideias e depois que as ideias são anotadas, abre-se uma votação e vê, pelo consenso de todos, quais são as decisões a serem tomadas. É um brainstorm. Isso é um brainstorm. Simples, prático, né? Lógico que isso também pode ser mais complexo dentro das empresas. Às vezes precisa ser através de questionário, pesquisas, coletar várias opiniões, pode demandar tempo, enfim. Mas o brainstorming basicamente é isso, né? Pegar a opinião de todos e tomar decisões baseado nisso, dentro deste cenário, né? Só um instante, por favor. Vou melhorar aqui. Então, basicamente, só mais um instante, por gentileza, picotou aqui o áudio. Bom, tentando atualizar meu microfone aqui, vamos ver se vai. Bom, pessoal, a aula hoje teve processos de comunicação, ok? Processo de comunicação, a condução da liderança. Liderança mais comunicação gera o quê? Gera compartilhamento, gera brainstorm, gera empoderamento, né? Fator de importância na organização da empresa como um todo. E para isso a gente usa da tecnologia. Esse áudio. E essa situação, pessoal, não é fácil de ser desenvolvida, tá? É um processo de comunicação amplo, eficaz, tá? Um processo de comunicação não é fácil de ser implementado dentro de uma empresa. Precisa da constância
precisa da constante orientação do líder, aprimoramento das competências, das habilidades, tá? Geração de conteúdo, ou seja, eu preciso coletar dados, transformar dados em informações, gerar ali todo um campo de gerenciamento desses dados, organização desses dados, aí sim compartilhar com os grupos, e aí sim o líder consegue criar um processo gerencial baseado dentro de uma comunicação, dentro de uma liderança, dentro de um sistema aí de moderna gestão, ok? Tá? Outra coisa que é importante vocês... tem a atividade aqui da pós-aula, que está na tela, inclusive, e ela vai ser voltada para a administração participativa, que está ligada com o processo de comunicação e de empowerment. Tá? Então, tem um cenário, um estudo de caso, um cenário onde tem um personagem, que é o Pedro, e esse personagem ele é um diretor de planejamento de uma indústria, ok? Que é a Agrimex. E ele obteve apoio da cúpula da administração da empresa para conduzir uma transição de modelo de gestão da empresa. Ou seja, ele quer fazer uma transição para que a empresa passe a ter uma administração mais participativa. Com a ajuda da sua equipe, você aluno, né? Pedro fez tudo o que é necessário para sistematizar essa iniciativa de mudança organizacional. Elaborou um projeto, preparou o ambiente da empresa, selecionou os responsáveis de cada grupo para fazer as atividades que devem ser feitas, executou o plano, ou seja, ele estava fazendo tudo direitinho, né? Então, ele estava ali preparando e executou o plano que tinha o prazo de 1 ano, ou seja, em 12 meses, para ser concluído. Após 3 meses do início da mudança, ou seja, passado um trimestre daquele plano de 12 meses, né, para o início da mudança, Pedro fez a primeira comparação de desempenho. Tá? Então, depois de 3 meses, ele fez uma avaliação de desempenho. E do desempenho financeiro, que ele percebeu que não melhorou a produtividade e que a empresa estava com diversas demandas atrasadas. Após analisar os relatórios, o Pedro orientou o gerente da área, que é o Antônio, a fazer um brainstorm com a equipe para identificar o que pode estar atrapalhando que a empresa não está conseguindo alcançar os resultados financeiros. Os problemas levantados pelos funcionários do departamento financeiro indicavam que eles tinham dificuldades em receber as informações que precisavam em tempo hábil, né? Então, havia uma demora ali na hora de receber as informações para encaminhar. Considerando lá a questão do Antônio, né? Ele precisa investigar. Ele precisa investigar, gente. Você precisa ajudar o Pedro ali a fazer uma investigação de quais são os problemas ou o problema que está impedindo da comunicação ser mais rápida. Ok? Precisa entender por que está demorando a chegar a informação. Fazer um brainstorm, né, é a ideia. Tá cortando demais. Olha, peço desculpas, eu não sei o que está acontecendo. Eu volto a dizer, só nas aulas de segunda e quinta funciona perfeitamente. Eu não sei o que pode estar acontecendo, mas a gente vai lutando aqui e tentando desenvolver a aula, né, gente? Meu Deus. Eu mandei uma reclamação para a TI da faculdade, eles não souberam responder, enfim. Mas, enfim, gente, essa atividade é para vocês analisarem, tá? Essa apresentação já está publicada no AVA, na seção 3.3. Então, é baixar os slides, ler essa atividade pós-aula que está lá, nessa apresentação, na seção 3.3, e encaminhar até a semana que vem. Fazer um brainstorm
dessa situação do Pedro nessa fábrica, onde ele percebe que a comunicação não está fluindo bem entre os departamentos, demora para chegar a informação, e isso está comprometendo o trabalho e a produtividade da empresa. Então, o que a gente pode levantar de ideias e de tomadas de decisão para que isso melhore na empresa do Pedro, na Agrimex, né? É sempre importante vocês levarem em consideração, se for fazer em grupo, esse trabalho é legal fazer em grupo, fazer ali 3, 4 pessoas, né? Fazer mais para que vocês possam cada um coletar as ideias. Colete a ideia, né? Olha, que ideia que você dá? Eu dou essa, e você, e você. Analisa a situação da empresa, e às vezes a tomada de decisão pode até ter um pouquinho da ideia de cada um, né? Aí vai da avaliação de cada um. Ah, dá para encaixar a ideia da Maria e do Pedro. Ah, legal. Ah, não, olha, a ideia do José ficou mais interessante para a situação do estudo de caso. Vamos colocar a ideia do José. Ah, não, o Eduardo trouxe uma nova situação aí. Então, assim, brainstorm é isso. Leia o cenário, interprete a problemática do Pedro, anotem no papel as ideias, vão fazendo uma eleição aí de ideias, e qual a ideia final vai ser tomada, de que forma, né, para resolver o problema da Agrimex. Lembrando que ele tem um problema sério de comunicação. A emissão da mensagem está demorando para chegar dentro dos departamentos. É uma lentidão de comunicação. Esse é o problema que a empresa está apresentando aí para nós, né? Então, pessoal, a aula de hoje foi baseada nessa condição, tá? Uma condição de entender que as tomadas de decisões, elas precisam de fatores de tecnologia, precisam de fatores de comunicação, precisam de fatores de liderança. O líder é o condutor de um grupo, esse grupo precisa ser estimulado, ele precisa ser motivado constantemente, e para isso a gente aprendeu que existe a teoria das relações humanas, ou das necessidades humanas, que foi criada por Abraham Maslow, que começa dentro da pirâmide, pelas necessidades fisiológicas, passa pela necessidade de segurança vai para a necessidade de estima e, por fim, de autorrealização. Então, são 5 fases da pirâmide de Abraham Maslow que o ser humano precisa sanar, né? Se o ser humano não consegue sanar essas necessidades, ele não consegue se sentir motivado. E como que a empresa precisa entender isso para gerar motivação do seu grupo, das suas equipes, e fazer os resultados serem alcançados, né? Essa é a síntese que eu faço aqui. Para isso, a gente pode utilizar de brainstorm, ou podemos utilizar de empoderamento, que é o empowerment, gerando delegação de poderes, dividindo responsabilidades. Pego o grupo, divido as responsabilidades, crio meritocracia, processo de valorização de cada um, e para cada resultado apresentado, uma recompensa. Isso é um processo que a gente chama aí de empowerment, que também é utilizado através de uma análise de desempenho, tá? As empresas fazem análise de desempenho para perceber quem teve a meritocracia dos resultados, ok? E com a meritocracia dos resultados, pode lá vir as recompensas, prêmios, promoções, escalada de cargos dentro da empresa, né? Então, gente, moderna gestão é baseada nisso, tá? Uma aula bastante importante nesse sentido. Volto a repetir, a atividade está dentro da apresentação, é só ler o cenário do Pedro, desenvolver aí de preferência em grupos, fazendo, me mandem de volta, né, a atividade, elas são pontuadas lá no AVA, são 200 pontos cada atividade que a gente vem fazendo. E que mais? A apresentação já está postada, então, na aula 3.3 do AVA, ok? Só reforçando aqui, aqueles que não escutaram no início da aula, nós temos já uma informação oficial que as nossas provas vão acontecer de 30 de novembro, tá? 30 de novembro, e vão até dia 5 de dezembro. É a semana de provas, tá? Provas oficiais. 30 de novembro a 5 de dezembro. E que essas provas, provavelmente, nós vamos estar informando vocês aqui, até lá, provavelmente essas provas vão ser diretamente no AVA. Você vai acessar seu AVA, acessar a disciplina, fazer a prova, ali mesmo já sai o gabarito, vai ser uma prova totalmente automatizada aí com a tecnologia do AVA, tá? Não vai ser igual foi no primeiro bimestre, que o professor postava um arquivo, vocês baixavam, depois
retransmitir. Mas aí a gente vai conversando com vocês, passo a passo, cada aula sobre essa estrutura de provas, tá? Acessem o AVA sempre, não deixem de acessar o AVA, façam as atividades que vocês precisam fazer como que a gente chama, de avaliação continuada, né, para a geração dos pontos necessários. E, gente, é isso. Eu peço desculpas por alguns problemas tecnológicos aqui que não faz parte da minha ossada aqui. Eu já, né, não sei por que trava tanto de terça-feira. Já pedi ajuda da TI aqui, eu vou reforçar lá com eles, tá? Mas, na medida do possível, a gente fez a aula. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado por vocês estar aqui assistindo a nossa aula de hoje. Eu coloquei ela para estar sendo gravada, espero que funcione bem também a gravação, depois eu disponibilizo. E é isso, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, estou à disposição. Valeu, gente. Professor, eu queria fazer um Sim. comentário. O AVA, ele já vive dando problema. E principalmente na época de prova, a hora que a gente vai fazer as postagens, sempre dá Sim. erro, a gente nunca consegue fazer as postagens. Dessa vez, o senhor Certo. acha que vai conseguir fazer a prova online com todo mundo entrando junto? Olha, é Ingrid, né? Oi, Ingrid. Essa questão que você está colocando foi a mesma preocupação minha, inclusive na reunião que nós tivemos, os professores com o coordenador, eu fiz essa pergunta. E eles falaram que a TI estava preparada para absorver isso, né? Que eles não fizeram isso no primeiro bimestre, precisava de ajustes, mas que agora vai dar certo. Estou transmitindo o que me falaram, mas eu peço a Deus que a gente tenha essas condições, né? Vamos torcer. Porque às vezes para mandar atividade ou para fazer atividade lá já trava para tentar entrar na aula, vive dando problema. Imagina na prova com todo mundo entrando junto. É verdade. Eles falaram que as provas vão ser do dia 30 ao dia 5 e que a previsão é que o aluno tenha mais agilidade e tudo mais. É a minha esperança também, viu, Ingrid? Mas vamos ver, eu vou pontuando vocês aí, passo a passo, o que eles forem falando para a gente, tá? A gente sabe que é de 30 do 11 a 5 do 12, né? E que provavelmente vai ser pelo AVA. Mas eu vou pontuando vocês. Mas é isso aí, eu estou contigo também, a minha preocupação é igual, tá? Não, tá ok então. A gente aguarda. Legal. Tá, muito obrigada, viu, professor? Tenha uma boa noite, uma boa semana. Eu que agradeço, gente. Fica com Deus também. Obrigado. Imagina, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, querida. Bom descanso para você. Obrigada para você também. Valeu. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado a vocês.